Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje estamos aí de frente com o novo Chevrolet Bolt 100% elétrico 2023. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre o modelo 100% elétrico da GM que passou por um facelift, pessoal. Então, antes de mais nada, pessoal, deixa o like no vídeo, é muito importante para o crescimento do Falando de Carro. Então deixa o like, se inscreva e comente. O que vocês acham desses modelos elétricos? Esse daqui de R$340 mil. Vale mais a pena comparado a um Volvo XC40 100% elétrico, aquela versão Plus? Quero saber de vocês aí, comentem, pessoal. Bora lá. Bolt EUV, aliás, Bolt EV, né? EUV é o SUV que chegará o ano que vem, mas a versão EV do carro é um monovolume no estilo de um Fit, por exemplo, né? Ele tinha um design mais simpático anteriormente, agora passou a um design um pouco mais futurista, né? No estilo que a GM vem usando nos seus novos modelos. Então, frente toda tampada, é um carro 100% elétrico de tração dianteira, ali embaixo só um detalhezinho, né, para ajudar a refrigerar as baterias e tudo mais. Câmera 360 graus e a gravata da GM escurecida, né? Ponto interessante. Bom, o Bolt tem aqui o detalhe em LED, né, no DRL aqui, com luz de seta também posicionado. Então vocês estão vendo o detalhe contínuo das luzes de seta aqui do Bolt, com o farol baixo e alto em LED nessa parte inferior. Então essa máscara vem por conta do farol anterior, né? Eles fizeram um facelift nesse sentido para compor o mesmo visual. E a tela, né, aqui tampada, né, da grade, então fazendo todo um visual bem fechado para o Chevrolet Bolt, né? Então ó, vocês podem notar que o carro realmente tem uma aparência realmente elétrica, né? É realmente perceptível isso. Pneus 215 de perfil 50 e aro 17, preto com diamantado, essas rodas com detalhe da gravata escurecida. Particularmente gosto bastante do conjunto de suspensão do Bolt. Por conta dele ser um estilo meio monovolume, né, estilo de um Fit, você tem um pouco de chacoalho lateral, mas de modo geral o carro é muito silencioso de suspensão, absorve muito bem os buracos, né? A gente sabe que carro importado sem tropicalização sofre um pouco, mas o Bolt é um carro bem acertado pra gente, tá? É um carro que eu gostei bastante no dia a dia, eu conto mais pra frente no final do vídeo. Detalhe da caixa de roda aqui, né, passando de um detalhe a outro, isso ajuda a esconder um pouco a altura, né, que esses modelos têm que ter por conta das baterias, que é um ponto interessante, apesar dele ser alto aqui, embaixo ali, né, no assoalho, ele pega às vezes em algumas lombadas, então tem que ter um pouco mais de cuidado, passar mais devagar nas lombadas, que senão ele pega mesmo, tá, pessoal? Bom, aqui ó, nós temos um pouco da tomada tipo 2, né, corrente alternada e aqui corrente contínua, das baterias de 66 kW, que dá uma autonomia de 440 km para esse modelo aqui de forma 100% elétrica. O Bolt tem esse detalhe, né, que passa aqui na parte inferior, né, segue ali para a parte traseira do carro também. Essa moldurinha cromada acompanha o retrovisor, então ela passa por cima, né, um ponto interessante aí de design, com espelho preto, câmera 360 graus, como eu falei para vocês, e esse enorme vigia aqui posicionado. Bom, ele vem com trancamento aqui, né, do sistema keyless dessa forma, apertando a gente abre novamente. Ele tem aqui sensor de ponto cego, um ponto importante que eu quero destacar para vocês. E uma outra coisa, né, ele tem partida remota, ó. Então a gente apertando aqui dessa forma, né, a gente tem a partida remota. Tá vendo aqui as luzes de posição acenderam, né? Então dessa forma vocês têm as luzes de posições acesas do carro, o que indica que a parte de climatização, essas coisas, está ativada. E quando a gente aperta mais uma vez, vocês vão ver que elas vão apagar, né? E aí a gente tem a função desativada, certo, pessoal? Então, já quero aproveitar e mostrar para vocês essa motorização. Já vou deixar o carro ligado com os faróis baixos acesos, né? Para mostrar o motor e o conjunto óptico do Chevrolet Bolt, pessoal. Então vamos lá. A gente está falando de um carro aqui 100% elétrico, né? Com 204 cavalos de potência, na faixa de 43 kg de torque máximo. Câmbio automático de uma velocidade com 0 a 100 em 7,3 segundos. É um carro bastante rápido, velocidade limitada a 155 km por hora. Né? Essa motorização elétrica aqui é 100% Chevrolet, tá? A GM que desenvolveu esse conjunto elétrico aqui pro Chevrolet Bolt, né? Então aí todos os detalhes para vocês desta motorização 100% elétrica. Ficando bem de frente, vocês conseguem notar aí o visual, né, do carro. Daqui a pouco eu deixo só DRL para vocês conferirem, mas esse daí é o visual do Chevrolet Bolt, pessoal. Então, ó, bem de perfil, né, eu acabei não mostrando para vocês como que é o design do Bolt. Então, ó, nós temos esse conceito monovolume, né, então um carro altinho na parte traseira para você conseguir acomodar bastante gente. O que acontece, né, as baterias ocupam um belo espaço ali do assoalho, então vocês tiveram que levantar o carro, né, a GM teve que levantar o carro
para deixar ele mais confortável. Então você senta alto no carro, eu conto isso para vocês daqui a pouquinho. Freio disco ali nas 4 rodas, side lights porque se trata de um carro americano, né? Então tem esse conceito. As lanternas na parte superior, pessoal, é apenas de posição, porque a de freio e a de seta fica na parte inferior ali, né? Ó, tá vendo? Então as luzes de seta ficam na parte inferior do carro, né? Vermelho por conta aí da nomenclatura americana, né? Lá não tem seta amarela na maioria dos carros. Sensor de estacionamento traseiro ali posicionado, a câmera de ré ali na parte superior, né? E detalhezinho da gravata da GM escurecido mais uma vez. Bom, ó, abrindo aqui o porta-malas, a gente não tem função pela chave, tá vendo? Ó, a chave não tem função. Pela chave, aliás, pelo porta-malas a gente abre aqui, então você tem acesso ao porta-malas, tá vendo? Ó? Então dessas duas formas, aqui o carregador de emergência, né? Ó, mostrando para vocês aí o carregador de emergência do carro. E aqui aquele sistema bipartido, né? Você pode jogar tudo para baixo, ó, e aumentar consideravelmente o porta-malas aqui e fazer viagens, né, em 3, 4 pessoas sem grandes dificuldades. Porta-malas aqui é bipartido, notem aqui, né, o que eu falei para vocês, tá vendo? Ó? Então aqui você tem o assoalho bem levantado, né, por conta aí deste conceito das baterias do carro. Então, um ponto importante, eu achei muito legal isso daqui. Como o carro elétrico não faz barulho, qualquer coisinha faz barulho, né? Então eles colocaram um tampão do porta-malas, ó, com elástico, né, com cordas, que não faz barulho, né? Então você não tem barulho de tampão, que eu achei um ponto muito interessante, né? Você tem a mesma privacidade, né? Funciona tão bem quanto, mas ele é mais maleável, então isso ajuda bastante mesmo. Bom, abrindo aqui, ó, a porta traseira do carro, nós temos esse acabamento em material macio. O resto, ó, tudo em plástico duro, né? O vidro elétrico em todas as portas, né? Automático para descida, subida não é automático. Você tem aqui bancos revestidos em couro com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, além do apoio de braço aqui central, então um ponto aí bem importante. Iluminação ali amarela também posicionada e o assoalho plano, né, por conta aí das baterias e porque você não tem que passar cardan nem nada do gênero. Bom, sentando aqui, como eu falei para vocês, o assento é alto, né? Tá vendo? Eu tô bem alto, quase encostando a cabeça no teto. Eu tenho 1,75 m, para vocês terem uma ideia. Não sou dos mais altos, né? Mas mesmo assim eu tô quase encostado no teto do carro. Então isso é um ponto prejudicial, né? Para quem aí é mais alto, vai sofrer um pouquinho. Duas tomadas, uma tipo C e uma USB. Não tem saída de ar traseira, né? Poderia ter uma saída de ar aqui, mas não possui. Bom, o novo console aí do Bolt, já vou chegar lá e mostrar para vocês aí os detalhes, né, do interior novo. E o teto, né, acho que poderia ser um tecido preto, alguma coisa assim escurecida, para justamente ornar, né, com esse acabamento mais esportivo que o Bolt recebeu. Mas a GM não enxergou isso e deixou o teto mais claro para dar uma sensação de amplitude também interna, né, deixando mais claro isso, né, para quem está dirigindo. Bom, deixa eu só desligar o carro aqui, fica mais prático dessa forma. Então, ó, acabamento aqui, ó, em material macio, aqui um detalhe cinza, material de couro, vidro elétrico automático para subida e para descida apenas para o motorista, sistema de som Bose e travamento das portas. Banco elétrico, então ajuste aqui, né, com ajuste de lombar, airbags laterais nos bancos e também dianteiros, né, de praxe aí para um carro premium. Então estou mostrando aí os bancos para vocês, né? Tem um acabamento bem legalzinho. Notem um detalhe aqui, né? Você tem um baú, um porta-objetos enorme, né, na parte inferior. Você pode colocar uma bolsa, por exemplo. E aqui a iluminação interna e acendimento automático dos faróis. Bom, sentando, como eu falei para vocês, o Bolt ele tem uma proposta monovolume. Então é um hatch com uma aparência de SUV. Você senta muito alto, um bom campo de visão. Para quem gosta disso, interessante, mas assim, para uma condução esportiva, você sente um pouquinho de falta de um assento mais baixo. Mas como a proposta desse carro é ser um city car, né, você andar pelo dia a dia aí com uma forma mais confortável e tudo mais, o Bolt entrega muito bem isso, né? Eu gosto muito do Bolt, para ser bem sincero, né? Um dos elétricos mais legais que a gente tem no nosso mercado. Pena que é muito caro, né? Mas agora eu quero mostrar para vocês o que vem nessa versão aqui do Bolt. Então, ó, vamos lá. Ouviram, né? Essa apresentação, né, do Chevrolet Bolt. Partida por botão, ele faz esse barulhinho e aí quando tem esse carrinho com escrito Ready, ele está ativo, certo? Então a direção funciona, a direção elétrica mais pesada, acho interessante isso. Volante base achatada, a gravata escurecida, aqui sim, comandos de piloto automático, ajuste do assistente de colisão, né, a distância que você quer que ele atue, comandos de áudio, comandos do painel de instrumentos aqui posicionado, e aqui atrás, como os modelos da Stellantis, você tem aqui comandos de áudio nessa região, e aqui os pedal shifts, né, com comandos também na parte inferior. Então você tem os comandos aqui posicionados, né, além do pedal shift. Esse pedal shift funciona como o brake, né, a função aí justamente de você
aumentar ou diminuir a força de regeneração do carro, tá? Ele vem com farol automático, vem aqui com detalhe do limpador, com temporizador também. Câmbio automático, parque, ré, neutro, drive, além do sistema One Pedal que você pode ativar aqui, né? Então tem a função One Pedal. Aqui nós temos o detalhe do freio de mão eletrônico, um porta-chaves, porta-copos e um baúzinho aqui, né? Isso aqui não é corrediço, tá? Ele poderia vir até mais para frente, mas não vem. Novos comandos aqui de ar-condicionado, então ar-condicionado digital de uma zona, banco aquecido e volante aquecido, né? Então aqui os bancos, detalhe do ar-condicionado e climatização, quando você aperta, joga para cá uma tela, né? Neste novo MyLink, particularmente eu gostava mais da outra tela, sabe? Do Bolt. Essa daqui é o MyLink padrão que a gente já tem nos outros carros da GM, então com detalhe de Amazon Alexa, clima tempo, né? Basicamente, Spotify, além de câmera também aqui que você tem acesso à câmera 360 graus do carro, certo, pessoal? Então aí para vocês conhecerem, né, o OnStar. E aqui energia, ele vai mostrar um fluxo de energia do carro, detalhes, né, tá vendo? Ó, quilowatts utilizados e tudo mais, né? Você tem aí uma série de dados, né, de telemetria com relação a consumo de energia do carro, né? Eu acho muito interessante. E aqui algumas configurações também, lembrando que o sistema de som é Bose e eu acho muito bom, né? Não é aquele Bose de um Porsche, por exemplo, mas tem uma qualidade de áudio bem interessante. O acabamento aqui, ó, em black piano, em plástico, né? Simples, né? Rígido. Aqui o acabamento tem material macio, o console na parte superior aqui também, detalhe macio. Aquele detalhezinho ali é o alerta de colisão, né? Como a gente conheceu nos modelos da S10, por exemplo, ele pisca uma luz vermelha ali no painel, não é HUD, né? Deixando claro para vocês. Aqui retrovisor fotocrômico e iluminação amarela, né? Poderia ser em LED, né? Enfim, um carro elétrico, né? LED você consome menos energia, então acho que poderia. Não tem iluminação no quebra-sol, né? E aqui também não tem iluminação, só espelho simples. Bom, o painel de instrumentos praticamente é o mesmo, tá? Então a gente manuseia tudo por aqui, ó, por essas três peças aqui, né? Uma rodana e duas setas, né? Então, uma média aí de 25 km por hora que eu ando fazendo com esse carro, né? Distância do carro da frente, 19,1 kW a cada 100 km. Esse carro tem 66 km, né? 66 kW. Então aí ele vai rodar mais ou menos seus 330 km, né? 312 km com uma carga, né? Para vocês terem uma ideia, eu rodei 127 km com um pouco mais de um quarto, então ele vai rodar 150, 300 km, né, num ciclo urbano com esse carro aí, bastante, né, 300 km é um número bem considerável já. Então aqui parte de mídia, né, detalhe aí de telefonia, aqui alguns outros detalhes para você trocar de tema, tá vendo? Você pode ajustar aí da maneira que acha melhor. E aqui algumas configurações também, né, de dados métricos e tudo mais, né, então é para vocês terem uma ideia com relação ao Chevrolet Bolt, tá, pessoal? Carro bastante interessante, gosto bastante dele, né? Aqui na parte inferior, modo de condução esportivo, controle de acessibilidade, assistente de faixa e aqui um carregador sem fio. Certo, pessoal? Acho que eu mostrei tudo para vocês deste modelo. Lembrando, né? O volante tem ajuste de altura e profundidade. A gente está falando de um carro premium, né? Importado. Então ele tem que ter. Fato é que são 340 mil reais. Quero saber de vocês aí se vale a pena ou não. Agora a gente vai para o nosso teste instrumentado para saber se esse modelinho aqui é bom ou não, pessoal. E depois também vamos fazer aí a nossa voltinha e contar para vocês o que eu achei do carro. Então se inscreva no canal, deixe o like e confira agora o teste instrumentado do Chevrolet Bolt. Bom, pessoal, bora então para o nosso teste instrumentado aqui com o Chevrolet Bolt 2023. Nosso 60-0, né? A nossa primeira frenagem aqui com o carro para a gente ver como que ele vai se comportar nesta frenagem. Lembrando que o carro elétrico ele tem dois freios, né? O regenerativo e o próprio... as próprias pinças, né, de forma geral. Então vamos ver como que ele se comporta, ó. Então vamos lá, 3, 2, 1 e agora. O freio é fundo, sobretudo, vou até pôr um pouquinho mais para frente, mas ó, 14 metros de frenagem, foi bem. É um carro pesado, né, o Bolt, por conta de ser elétrico, né, você tem as baterias aqui no assoalho, é um carro mais pesado de frenagem, mas mesmo assim, 14 metros foi muito bem aqui. Gostei aí da capacidade de freio desse carro, de fato. Vamos ver aí de 100 a 0 se faz abaixo dos 40 metros. Então vamos lá, pessoal, 100 a 0 aqui, facinho de embalar, né? A gente tá falando de um elétrico de 200 cavalos. Então vamos lá, 3, 2, 1, agora. Olha, parabéns, hein? Parabéns mesmo aqui, ó, com frenagem em 38 metros. Para muito bem o Chevrolet Bolt. Gostei aqui do resultado, você se sente seguro na frenagem, freou retinho, tudo que tem direito. Carro muito bom de segurança, muito bom. Vamos ver uma retomada aí de 60 até os 120
para a gente ver esse embalo dos 200 cavalos deste modelo aqui de tração dianteira. Bom, pessoal, nossa retomada, 3, 2, 1, dei pé. Ó, torque instantâneo, né, de carro elétrico, isso é muito interessante, né? 100 em 3.4 e 80-120 em 4.5. Olha aí, uma boa resposta aqui com este simpático, né? Agora mais robusto Chevrolet Bolt. Antigamente o primeiro, né, o pré-facelift, ele tinha a cara mais simpática. Agora ele tá mais condizente, né, com uma cara de carro de 200 cavalos. Mas bons números, 3.4 e 4.5. Gostei aí das respostas de retomada desse carro. Lembrando que ele poderia até ser melhor de 80 a 120. Aqui como ele vai limitar a 150, de 120 em diante ele já começa a diminuir a força de aceleração para você não ter aquele tranco, né, da ausência de potência mais para frente. Então, de fato, bons números aqui. A Chevrolet fala que o 0 a 100 é 7.3 segundos e é isso que a gente vai descobrir agora. Função Sport, um carro elétrico com função Sport, vamos colocar aqui para a gente ver. Vamos desligar o controle de tração e saber aí o resultado do 0 a 100. Bora então, pessoal, 0 a 100 aqui, 7.3 segundos de acordo com a Chevrolet. Vou desligar o ar-condicionado por, né, desencargo de consciência. 5, 4, 3, 2, 1, saímos. Vamos lá, vamos ver aí se a resposta é 7.3 segundos. Realmente embala, hein? Olha isso. Rapidinho aqui a gente chegou aos 100 km por hora. 7.3 segundos cravados. 7.30. Realmente tudo que a Chevrolet fala para este pequeno aqui hatch elétrico cumpre muito bem. Agora eu vou contar para vocês aí o que eu achei deste modelo aqui da GM. Bom, pessoal, e na condução aqui com o Chevrolet Bolt, né, a sua versão aí 100% elétrica hatch, né, sem ser o EUV, o SUV, que chega ao nosso mercado a partir do ano que vem, este modelo aqui em específico eu gosto bastante, acho muito silencioso, né, um carro muito bem construído, sobretudo, o Bolt é o primeiro 100% elétrico da marca, assim, de forma em escala global, né, com venda de volume e tudo mais. E souberam fazer bem o carro, né? O carro é muito gostoso. Eu estou utilizando ele exatamente agora na função One Pedal. Ou seja, a partir do momento que eu tiro o pé do acelerador, ele funciona, os freios, né? Atuando de uma forma mais intensa. E aí você consegue trabalhar ele na cidade, por exemplo, sem simplesmente pisar o pé no freio de fato. Né? Ao invés do carro rolar como se estivesse desengatado, ele automaticamente freia, né? E usa o poder regenerativo. Então se você andar praticamente encostando o pedal, embalando ali um pouquinho, você vai gastar muito menos energia, né? Ele vai despejar menos potência, então você vai ter um equilíbrio de consumo muito interessante, fazendo até mais do que os seus 300 e poucos quilômetros de autonomia urbana, né? Entregando até os 400 e poucos quilômetros de autonomia 100% elétrica, né? Que a Chevrolet declara oficialmente. Então, de modo geral, eu gosto muito do Chevrolet Bolt, sabe? É uma direção precisa até para um carro elétrico, sem nenhuma pretensão esportiva, na verdade. Carro muito bem equipado também. E como eu falei para vocês, absorve muito bem os buracos, né? É um carro extremamente silencioso. E também quando você quer, ó, eu vou tirar da função aqui do One Pedal e colocar a função Sport. Carro muito esperto, ó, pisando simplesmente no acelerador, ó, uma vez só. Olha isso. Olha o quanto ele deslancha, né, de forma fácil. Já cheguei aqui a 120 km por hora, né, nessa trecho de rodovia. Então, assim, de fato, o carro é muito interessante. E a partir do momento que a gente tira da função Sport, por exemplo, e coloca aqui o One Pedal, ó, vocês vão ver o poder de regeneração, ó. Ó o quanto ele já começa a frear, ó. E isso faz com que a luz de freio acenda, tá, pessoal? Deixando claro para vocês. A luz de freio acende, tudo bonitinho, né? Como se estivesse fazendo uma frenagem pisando no pedal, né? Então, nesse ponto, ele tem toda a segurança, né, de funcionar como se estivesse funcionando um freio normal, né? Bom, como falei para vocês, suspensão é muito gostosa, né? A gente vai passar agora, eu vou até para a direita, que ali é um trecho onde é até mais ruim, né? Esses solavancos. Vocês vão entender bem, ó, como ele pula pouco, né? E absorve bem, ó. Tá vendo, ó? Acho muito, ó, tá vendo? Bem gostoso de suspensão, né? Bem silencioso também, ó, sobretudo aqui tem um buraco, ó. Tá vendo? Nada de barulho assim, né? O carro não sofre. Então eu acho muito interessante isso, o acerto que a Chevrolet fez com suspensão pro Bolt. O carro elétrico geralmente é mais duro, é baixo, né? Então pega tudo. E aqui não, né? É um carro bem acertado. Só lombadas realmente, porque o entre-eixo é meio longuinho. Às vezes você bate o meio, né, do carro. Mas de modo geral é um carro muito bem trabalhado. Eu gosto bastante de Chevrolet Bolt de forma geral, assim, sabe? O problema é que realmente custa 340 mil reais. É o preço de um XC40 elétrico, né? Já beira aí outros modelos, é mais caro o próprio 2008 também, né? Que é um modelo 100% elétrico com mais de 400 km de autonomia.
Então assim, o problema do Bolt hoje é preço, não é nem qualidade de carro, o carro é muito bom, mas se a gente estiver imaginando, né, cliente brasileiro gosta de se sentir numa marca melhor. E se você tem uma marca premium mais barata do que uma marca generalista, fica difícil, né? Vamos ver aí quando chegar a versão SUV do carro, né? Que provavelmente, acredito eu, né, que o próprio Chevrolet Bolt EUV tem um preço muito semelhante a esse daqui, na faixa dos seus 340 mil reais. E com a chegada do EUV, né, a versão SUV do carro, esta versão aqui em específico saia de linha, né, pessoal? Então, talvez o Bolt EUV, aliás, o Bolt EV normal, né, tenha os seus dias contados aí num futuro não tão distante, né, pessoal? Mas é isso, acho que vocês conheceram um pouco aí sobre o Chevrolet Bolt, né, um pouquinho da minha percepção sobre esse carro. O carro tem uma dinâmica muito boa, entrega aí bons números, sobretudo, né, muito confortável no dia a dia e entrega autonomia declarada também pela Chevrolet, tá certo, pessoal? Já andamos em outros elétricos, vocês podem conferir aí mais detalhes, né, de outros elétricos do nosso canal. Então, se inscreva aqui, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.